objetivo possível para atender todas as perguntas. Contigo, Silmara. Muito obrigada, professor. Então, vamos lá. A primeira pergunta é do corretor de imóveis Almir. Vamos lá. Um corretor que não tem experiência em avaliações, não sabe nem por onde começar. Qual é o seu conselho, professor, a dica para entrar no mercado das avaliações? Almir, o primeiro conselho que eu te dou é o seguinte: se capacita. O que é se capacitar? É fazer um curso que possibilite a tua inscrição no KNAI. Estando inscrito no KNAI, realizado esse curso, o próximo passo que tem que fazer é se aprimorar. Tu precisa conhecer a Resolução 1066 de 2007 na sua íntegra, com todos os seus anexos, precisa conhecer o Ato Normativo 01 de 2011, onde tem a determinação toda como deve ser feito um laudo de avaliação, e ter conhecimento básico, principalmente da norma brasileira avaliatória, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, NBR 14653, pelo menos as 4 primeiras partes, porque essa norma é dividida em várias partes. A primeira parte é procedimentos gerais, a segunda, avaliação de imóveis urbanos, a terceira, avaliação de imóveis rurais, e a quarta, empreendimentos. Então, tu, dominando a Resolução 1066, o Ato Normativo 01 de 2011, e tendo conhecimento dessas normas, tu está apto para começar nas avaliações. Depois desse conhecimento, é necessário se inscrever nos fóruns, nas varas, fazer contato com as empresas, com os advogados, com as instituições, com os colegas, enfim, com os QIs, que são as pessoas que possam te indicar. Preparar um bom material de divulgação e investir na divulgação. Esse é o primeiro passo, é a recomendação inicial para quem deseja trabalhar em avaliações. Silmara, vou fazer uma pergunta para ti agora, é da Silene, a Silene é de Curitiba, Paraná. Qual a diferença entre assistente técnico e perito do juízo? Quando é solicitado um e quando é solicitado o outro? Qual a diferença de serviço? Os cursos habilitam para perito do juízo ou para assistente técnico? Ou as duas coisas ao mesmo tempo? A diferença na remuneração é quase um questionário inteiro, mas são todos. Primeiro, qual a diferença entre assistente técnico e perito do juízo? Muito bem. O perito do juízo, ou do juiz, né, é quando o juiz nomeia você para fazer uma avaliação, que é a avaliação judicial. Você deixou seu currículo lá, você fez o cadastro, o juiz nomeou. Você é o perito do juízo, é o imparcial. Agora, o perito assistente técnico, uma das partes que vai contratar. Você vai estar com a parte A ou B, você foi contratado por uma dessas partes, e ele vai fazer o laudo de avaliação, ele vai acompanhar o perito do juízo, ele vai formular quesito, se não concordar com o valor do perito do juízo, ele vai elaborar um novo laudo com um valor discordante e apontar o motivo disso também. Aí a outra pergunta, o resto da pergunta? O resto da pergunta é a seguinte: os cursos habilitam para o perito do juiz ou para assistente técnico, ou as duas coisas ao mesmo tempo? O curso que faz de avaliação de imóveis, você é corretor, se é corretor de imóveis, você já está habilitado para fazer avaliação. Mas claro que a importância de você estar sempre estudando e fazendo cursos novos para você atualizar e aprender cada vez mais, para não ficar lá o dinossauro, né? Então a gente tem que estar sempre se atualizando, mas não tem diferença. Você fez o curso de avaliação, você vai trabalhar. Aliás, é muito bom, muito rentável. Você trabalha tanto como perito do juízo, como extrajudicial, como perito do juízo ou assistente técnico, não importa. E sobre a remuneração que ela perguntou também, aí depende. O perito do juízo, ele vai formular os honorários dele. Pode ser que sejam aceitos ou não pelas partes e pelo próprio juiz. E aí tem a avaliação que você vai cobrar
partindo de 4, 5 mil, que as judiciais, menos que isso é praticamente impossível, aí depende do grau da complexidade, quantos quesitos que tem, aí vai elevando o preço, 10, 15, 20, 30 mil reais, depende. E sendo perito assistente técnico, você também pode ter um volume bom de trabalho e também depende da complexidade, você vai cobrar para acompanhar o perito do juízo e para formular os quesitos e cobrar para formular o laudo, para dar assistência para a parte. Aqui do colega agora Benito Bueno, que é a seguinte pergunta: como avaliar uma área de desapropriação? Prezado Benito, um grande abraço. A área de desapropriação, Benito, é a mesma coisa que qualquer outro imóvel. A avaliação independe, o valor da avaliação, ele independe da finalidade que é realizada a avaliação. Não importa se a avaliação é para banco, é para desapropriação, é para venda, é para compra, é para garantia, o valor é o mesmo, ele não muda, independente de qual a finalidade seja realizada a avaliação. E se é uma área, o perito tem que se perguntar qual é o melhor aproveitamento eficiente dessa área. Essa área, ela tem valor como área rural, ela tem valor como área para loteamento, ela tem valor como área para incorporação ou tem valor como área para indústria. Quem define isso é o perito, que é especialista no mercado. Dependendo da definição de qual é o melhor aproveitamento eficiente, ou seja, como essa área vale mais, é como área para loteamento, deverá ser avaliada como uma gleba, que é uma área para loteamento. Certo? Silmara, tem pergunta aí, Silmara? Tem sim. Vamos lá. A Daniela, de Navegante, Santa Catarina. Para você, professor, quando no método comparativo tiver somente 5 amostras com valores desproporcionais, devemos optar por outro método? Prezada Daniela, de Navegante, Santa Catarina. Depende de qual é o tipo do imóvel, Daniela. Qual é o tipo do imóvel? Isso é fundamental. Se for casa, né, nós podemos avaliar pelo método evolutivo. Podemos fazer até pelos 2 métodos, para verificar se nós estamos no caminho certo. Se for apartamento, sala ou conjunto, só pode ser pelo método comparativo. Vão tentar refazer a pesquisa, buscar amostras mais similares, mais homogêneas, né? Se for um terreno, pode ser pelo comparativo ou pelo involutivo. Se as amostras estão muito heterogêneas, vamos passar para o método involutivo. Então, depende do imóvel que nós estamos avaliando. Tem mais uma pergunta aqui. Alexandre Brandão é o que fez. Professor Diniz, sabemos que outras categorias profissionais de avaliação têm mais experiência e estrutura. Não seria adequado nós, corretores, utilizarmos todo esse conhecimento acumulado por tantos anos? Não seria adequado nós, corretores, utilizarmos todo esse conhecimento acumulado por tantos anos? Sim, Alexandre, concordo contigo. Nós temos que usar, nós temos que colocar isso em prática. A única profissão no Brasil que tem uma formação no mercado imobiliário se chama corretor de imóveis. Nenhuma mais tem. Me diga qual é o conhecimento que uma faculdade de engenharia proporciona ao engenheiro para ele determinar o valor locativo do imóvel. Nenhuma. Para um engenheiro, para um arquiteto, determinar o valor de um lote, de um terreno, sem edificação sobre esse lote, sobre esse terreno. Nenhuma. Quem é que comercializa lote? Quem é que vende lote? Quem é que faz a intermediação de locação? É o corretor de imóveis. Nós somos o único especialista no mercado. Nós temos que ter consciência disso, valorizar e utilizar esse conhecimento. Não tenha a menor dúvida disso. Silmara, vou fazer uma pergunta para ti, Silmara. A pergunta é da nossa colega, que já participou do nosso painel, a Neta, de Santa Luzia, da Paraíba. Ela pergunta assim: e quando o cliente insiste, eu só quero uma folhinha, é coisa bem simples, não precisa nada complexo, só quero saber mais ou menos. E uns que falam, eu mando as fotos e você nem precisa ir lá. O que eu faço? Como eu procedo? Pergunta a Neta. Responde aí, Silmara. Então, vamos lá. Isso é algo que, infelizmente, acontece no nosso dia a dia. E eu faço uma pergunta
você vai jogar o seu nome, o seu diploma, seus anos de estudo no lixo? Já ouviram falar isso, né? Então, quando você, educadamente, porque você não pode sair com uma voadora no cliente, educadamente você diz para ele, olha, veja bem, eu sou um profissional e folhinha não é laudo, não é uma avaliação. Você vai explicar para ele o motivo, como você vai proceder, que você faz a pesquisa, você chega no valor assim, que você vai fazer isso, aquilo, as tabelas. Você vai argumentar da importância dele ter um documento que seja aceito judicialmente, inclusive. Porque às vezes eles falam assim, né, professor? Não, mas não é judicial, é só para eu saber o valor. Não façam. Depois que você assinou, você não sabe como que ele vai usar aquilo. Para que ele vai usar aquilo? Já imaginou ele falar que não é judicial, ele chega lá na justiça e daí vai rebater o perito do outro lado lá com um laudo e você com aquela folhinha, com uma lauda, 2 laudas? Então, pessoal, educadamente, dá um chega para lá. Não façam. Pode perder o dinheiro, mas não perca seu caráter, não, tá? Professor, vou fazer uma pergunta. Ou você quer fazer? Só um pouquinho, Silmara. Essa tua resposta, ela responde também a nossa colega Beth, de Santa Maria de Itabira, Minas Gerais, que perguntou no mesmo sentido. E quando o cliente só quer um valor de boca, devo cobrar, porque vou até o local, gasto combustível, tempo, meu conhecimento? É a mesma pergunta que fez a Beth de Santa Maria, foi respondido pela Silmara. Eu tenho uma pergunta aqui do Alexandre Brandão. Os corretores podem utilizar outros pelo mercado, como o método comparativo de atividade de mercado, com tratamento por inferência estatística? Olha, Alexandre, pode, claro que pode, só que tem que ter conhecimento de inferência estatística. Se tu tem conhecimento de inferência estatística, tu utiliza. Né? E quem é que tem conhecimento de inferência estatística com a formação simples de corretor? Ninguém. Nenhum corretor. Só tem conhecimento de inferência estatística quem é estatístico e quem se especializa em inferência estatística. É um programa oferecido, é só número, só matemática, mas os corretores podem utilizar, não tem problema nenhum. Se souber utilizar, ótimo, fantástico, pode utilizar. Nada descaracteriza esta avaliação. Mara. O Fábio de Vilhena, Rondônia, deixou uma pergunta aqui, professor. Existe alguma outra tabela de referência sobre o índice de construção para usarmos como base, além daquela que normalmente nós usamos, que é do Sinduscom? Grande Fábio, grande abraço, Fábio de Vilhena, meu parceiro, né? Prazer estar conosco, Fábio. A tabela recomendada é a tabela do CUB, do custo unitário básico, porque é o índice oficial do mercado imobiliário. É por meio do CUB que é atualizada a tabela do INCC nacional. É o valor do CUB de 8 capitais no Brasil que formam o valor do INCC, que é um índice mensal divulgado que reajusta os contratos imobiliários e os consórcios imobiliários. Existem algumas outras tabelas de revista de construção, de arquitetura, mas oficialmente a recomendação é se utilizar a tabela do CUB, que é divulgada por todos os Sinduscom, Sindicato da Indústria da Construção Civil. Tem uma outra pergunta aqui, tá? Tem uma outra do Luiz Gomes, Belo Horizonte. No imóvel rural, o melhor método de avaliação é o comparativo. Luiz, é o seguinte, no imóvel rural, a terra, certo? Só pode ser avaliado pelo método comparativo, comparando com outras terras. As edificações, as benfeitorias existentes em cima da terra, devem ser avaliadas pelo método do custo, se forem de alvenaria, ou, então, se forem de madeira, pelo método comparativo com anúncios de sites que tem na internet. É dessa forma que nós avaliamos imóveis rurais. A área é avaliada, a terra, somente pelo método comparativo, se comparando com outras terras. No imóvel rural é necessária uma pesquisa muito boa, no INCRA, na Emater, nas
pecuárias, nas imobiliárias, nos proprietários, nos especialistas em áreas rurais, às vezes é mais difícil, mais complexa a pesquisa, mas é necessária a pesquisa para definir o valor da terra.